Olá, irmãos! Preparados para mais um estudo da palavra do nosso Deus? Então, desde já, que o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te abençoe a sua vida, a sua família, né? Ilumine o nosso entendimento para buscarmos a sabedoria divina, para buscarmos obedecer as suas instruções, a sua palavra, caminhar em retidão segundo a sua vontade. Aleluia. Que todos vocês estejam na paz do nosso Senhor Yahushua. Pegue sua Bíblia para começarmos o nosso estudo. Abra no livro de Lucas, capítulo 7, porque nós estamos dando sequência nesta série que está incrível, maravilhosa. Espero que todos vocês estejam gostando, se alimentando, se fortalecendo, né? Espero do fundo do meu coração estar conseguindo transmitir, passar para vocês todo o entendimento que eu tenho recebido. Desde o princípio, esse sempre foi o propósito, né? Dividir, partilhar desta graça divina da maneira mais didática possível, uma linguagem que todos consigam perceber, aprender, né? Porque esse é o foco, esse é o intuito, que a gente viva a palavra. Então, que esses nossos estudos estejam abençoando grandemente a sua vida, do fundo do meu coração. Por isso que eu sempre peço, né? Peguem lápis, caneta, estou aqui com a grafite, peguem caneta, lápis, borracha, papel, né? Eu faço algumas anotações na própria Bíblia, na minha Bíblia aqui também, tenho meus cadernos cheios de anotação. Quem me acompanha desde o princípio aqui, os meus queridos irmãos congregam comigo, um beijo no coração de todos vocês. Sabem que eu sempre falo isso, né? Que é da importância de a gente estar sempre com a caneta, um lápis, para a gente estar anotando o que for relevante, o que é importante, porque isso ajuda quando nós estivermos meditando, fazendo o nosso devocional. Então, isso vai ajudando a compreender as sagradas letras, né? As sagradas escrituras, né? E trazer para o entendimento espiritual, consciente, para a gente viver a palavra de Deus, de fato. Pois bem, abriram aí, pegaram a Bíblia de vocês? Tudo pronto? Posso começar? Então, a gente vai dar sequência neste vídeo a partir do versículo 26, ou 24. Lucas, capítulo 7, versículo 24. Vamos lá. Havendo partido os mensageiros, ou seja, discípulos, lembra que no vídeo anterior, né, a gente viu que discípulos são os mensageiros. Então, todos nós, discípulos da palavra, que ouvem as instruções do Senhor, né, que seguimos a palavra de Deus, somos mensageiros. Ou seja, partilhamos, anunciamos as boas novas da salvação, os ensinamentos do Senhor. E a partir do momento em que a gente leva a mensagem, nós estamos naturalmente influenciando outras pessoas. Portanto, neste momento, nós temos entendido através dos nossos estudos que passamos então a ter um compromisso, uma responsabilidade para com essas vidas, essas almas, né? Isso nos faz sacerdotes. Então, o discípulo da palavra, ele é, na graça, sacerdote. Então, todos nós crentes, verdadeiros adoradores, que cremos, né, nas instruções, na promessa do nosso Deus, do nosso Senhor, da ressurreição, da vida eterna, somos sacerdotes, como diz nas cartas de Pedro, sacerdócio santo, sacerdócio real. Aleluia. Pois bem, então, vamos lá. Havendo partido os mensageiros, discípulos de João, João no antigo hebraico, transliterado o nome é Yushanã. Seu significado é agraciado por Deus, ou Deus é gracioso. Agraciado por Deus, ou seja, uma pessoa que recebeu a graça de Deus, a graça divina. Vírgula. Passou Yahusha
Havendo partido os mensageiros de João, porque os mensageiros tinham ido até o Senhor para fazer as perguntas, né, que João pediu. E o Xana pediu, como a gente viu no vídeo anterior. Pois bem, então eles partiram, os mensageiros de João, vírgula, passou Yahushua, eu sou salva, ou seja, a salvação, a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Ou seja, agraciado por Deus. Aí eu buscando mais as ramificações do significado do nome de João, nós encontramos que João indica uma pessoa com forte espírito de liderança. Espírito, consciência de liderança. Então, como eu expliquei agorinha, no momento em que a gente leva a mensagem, que a gente está influenciando outras pessoas, né? A buscar a Deus de todo o coração, a voltar às raízes, a ser grato pela vida, fazer a vontade do nosso Criador. Nós temos, a partir do momento que temos uma influência, nós estamos o quê? Exercendo, então, o papel de líder. Nós temos um compromisso, uma responsabilidade com aquela vida. Né? Então, partimos a ser sacerdotes. Ok. Então, veja que aqui vai dizer que a ramificação do significado de João, né? Além de agraciado por Deus, uma pessoa que recebeu a graça, também indica uma pessoa com forte espírito de liderança, consciência de liderança. Vamos lá, vamos dar sequência que o estudo de hoje está maravilhoso. Então, 2 pontos. Aí o Senhor, a salvação, vai dizer, que saístes a ver no deserto? Então, lembrando que a gente está na graça, que o Senhor Yahushua, a materialização, a manifestação da palavra de Deus em carne, em nossa natureza humana, veio nos mostrar que é possível, eu sempre falo isso, né, que o nosso Deus ele veio em nossa natureza humana mostrar que, no caso humana, mortal, mostrar para nós que é possível sim vivermos de forma genuína, sincera, verdadeira, obedecendo a Ele, né, para Ele. E mesmo Ele sabendo dos nossos pecados, né, Ele veio nos trazer a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão. E através desta graça, do seu sacrifício, nós hoje nós somos guiados, nós somos instruídos, orientados pelo Espírito do Senhor, o Espírito Santo, que é concedido para todo aquele que crê em Yahushua, na salvação, na promessa de Deus de ressurreição, de vida eterna, que crê em sua palavra e seus ensinamentos. Então, hoje na graça nós vivemos, como o Senhor diz, né, que o segundo Adão é espírito vivificante, ou seja, com uma consciência vivificada, viva, estimulada. O que isso quer dizer? Quando nós lemos a mensagem, toda a palavra, hoje com esse espírito vivificante, a gente consegue, a palavra se revela para nós e a gente consegue enxergar os ensinamentos do Senhor espiritual, ou seja, a mensagem espiritual, consciente. Então, é como eu sempre digo, a palavra é viva, né? A gente vive a palavra. Então, vamos sempre trazendo a mensagem, lembrando da questão histórica, dos fatos. Né? João, a pessoa de João, o Messias ali e tal, ele, como vai dizer aqui nessa primeira pergunta, a primeira indagação do Senhor, da salvação para a multidão ali, né? Que acompanhava ele. João, no caso, ele estava no deserto, ele tinha ido para o deserto. Ok? E qual é o significado do nome João? Agraciado por Deus. Então, nós que recebemos a graça do Senhor, é natural, é da nossa natureza, né? Como agraciado de Deus, voltando à raiz, que nós vamos nos separar do mundo, das filosofias mundanas. É daí que vem o significado, a definição da palavra santo. Separado para Deus. Né? Então a gente é como em espírito, no plano espiritual, vivemos no deserto. Né? Em solitude. Ou seja, nós temos cuidado com quem nós iremos nos relacionar.
com quem iremos andar, o que iremos ouvir, assistir, visualizar, né? Então, vivemos no deserto. Então, o Senhor, ele vai indagar para a multidão, né, que estava com ele. Que saístes a ver no deserto? Que, no caso, a multidão, porque a multidão estava indo a ele após as ministrações, as pregações de João Batista e o Xanã, né, o agraciado de Deus. Pois bem, então o Senhor, ele indaga, que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Caniço é uma cana fina que normalmente ficam nesses lagos desérticos, nessas regiões desérticas. Então ele faz uma parábola. Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento. E tem uma passagem, eu me lembrei aqui agora, tem uma passagem que fala, né, que o Espírito Santo faz uma metáfora, né, que o Espírito Santo é como o vento, né? Então, interessante, né? Então, vale também a gente meditar também, fazer um paralelo com essa passagem. Versículo 25 vai dizer, que saístes a contemplar? Outra indagação, outra pergunta. Que saístes a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas, chiques, né, como diz o ditado popular, se entregam ao luxo e vivem delícias, e estão nos palácios, e vivem delícias e estão no palácio, nos palácios. Né? Então, foram para o deserto para contemplar isso, né? Essas características normalmente são de pessoas que estão no mundo, vivendo de acordo com as filosofias mundanas, né? Vivendo essa grande ilusão. Tal. Aí, no versículo 26, ele vai fazer mais uma pergunta. Afinal, que fostes observar? Então perceba que ele fez 3 perguntas aqui. No versículo 24, que saístes a ver no deserto? Versículo 25, que saístes a contemplar? E no versículo 26, afinal, que fostes observar? Afinal, olha essa palavra, né? Afinal, vírgula, o que fostes a observar. Lembrando, irmão, que quem está fazendo essas perguntas é a salvação para nós, como ouvintes. Agora, perceba que a gente está incluso em toda a palavra, né? Todos os ensinamentos. Pois bem, então, a salvação está nos indagando, está nos perguntando. Então, o que significa, né? Qual o entendimento que me veio aqui nestas perguntas? É que a gente tenha certeza, que a gente tenha, que a gente esteja cientes do porquê estamos buscando ao Senhor, meditando em sua palavra, porque oramos todos os dias, né? Porque sentimos essa necessidade e entendemos a importância de orar todos os dias, de meditar na palavra, de congregar com nossos semelhantes, pessoas que temem ao Senhor também, que buscam entender a palavra de Deus, que buscam seguir as instruções e obedecer as instruções do Senhor. Pois bem, então a salvação está nos perguntando, né? Que saístes a ver no deserto? Que saístes a contemplar? Afinal, que fostes observar? Quer que a gente tenha essa clareza. A salvação quer que a gente tenha clareza na nossa busca pela sabedoria divina. E aí ele vai dizer, um profeta, né, ou seja, um discurso público, ou seja, para todos. E também profeta é aquele que prevê o futuro. E aí a gente precisa entender, né? Prever o futuro, profeta, prever o futuro. Vamos entender, né, essa palavra que é usada muito pelo sistema religioso. Mas vamos trazer, como eu sempre gosto aqui em nossos estudos, trazer de uma forma didática, que a gente compreenda, que a gente entenda as palavras, para a gente poder entender os ensinamentos do Senhor. Pois bem, o profeta, ele vai anunciar aquilo que ele tem conhecimento, do que é certo e do que é errado, do bom e do mal. E no caso desta palavra, que é específica
para a pessoa que busca o conhecimento divino, ou seja, seguir as instruções do nosso Deus Criador. Então ele passa a entender na vida, porque é o Criador, né? O nosso Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Então ele passa a entender na vida, nesta existência, pelo nosso Criador, pelos ensinamentos do nosso Criador, do que é certo, do que é errado. E aí, com essa percepção, com esse entendimento, com esta consciência, olha só, lembra aquele que crê, for batizado, né? Que o Senhor, nos casos, nos batiza no Espírito Santo, ou seja, no Espírito, na consciência. Quando você se batiza, ou seja, você mergulha nos ensinamentos, você ouve com interesse os ensinamentos e se dedica, você está sendo batizado, imerso na água, ou seja, a água no plano espiritual é a palavra. Né? Então você está compreendendo o conceito da vida universal, natural, da nossa vida original, o que é certo, o que é errado. Então é daí que você vai se arrepender, porque você vai ter consciência de coisas que você faz que não agrada o Senhor, que não é certo e que vai te prejudicar, vai te machucar, vai machucar os seus próximos. Pois bem, então é daí que vem o conceito de profeta. Ele vai fazer o discurso, ele vai anunciar esses ensinamentos e ao mesmo tempo ele consegue prever o futuro. E é isso que eu quero trazer para a gente aqui. Eu gostaria de trazer uma analogia para a gente compreender em plenitude essa palavra. Veja só, vou fazer uma analogia aqui agora. Hoje a gente sabe que se uma pessoa, porque a gente tem um conhecimento, né, através dos documentários, dos livros de saúde, a gente sabe que se a pessoa ela bebe, por exemplo, 1 litro ou 2 litros, vamos dizer assim, de refrigerante todos os dias, é muito açúcar, refinado, branco, industrial, né, uma química. Pois bem, a gente sabe que com o tempo, prevê o futuro, com o tempo, essa pessoa pode desencadear algumas doenças graves, como a ciência nos apresenta, diabetes, nomeou, né? Como diabetes, câncer. Então, quando a gente tem um entendimento das coisas, quando a gente conhece a verdade, e a gente fala para a pessoa, a gente está profetizando. Então, se a pessoa está ali bebendo, aí você chega para a pessoa e fala assim, nossa, saboroso, né? Com todo respeito, né? Saboroso esse refrigerante, né? Mas olha só, você sabia, ou seja, com fundamento, você sabia que se você beber nessa quantidade que você toma, que eu dei um exemplo de 2 litros por dia, você pode estar se prejudicando, você pode estar desencadeando doenças graves, como diabetes, câncer, dentre outras, né? Aí se a pessoa questionar, você vem para a verdade, para o fundamento, a base. Então, trazendo essa analogia para o plano espiritual, é o que acontece, né, conosco, agraciados por Deus, que buscamos viver em comunhão, em alinho, de acordo com os ensinamentos do Senhor, porque a gente ouve as instruções do Senhor. E a gente obedece, e a gente busca entender para seguir a palavra e fazer a vontade dele. A gente, né, o temor é o princípio de toda sabedoria, então a gente tem todo o cuidado, a gente quer entender justamente para a gente fazer as coisas certas, para que a gente tenha uma vida plena, abundante, porque foi o que ele nos prometeu. Né? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quem? A palavra que nos criou. Então ela veio em nossas condições para nos apresentar e nos trazer vida e vida em abundância. Né? Paz, alegria, amor, mansidão, paciência, né? Fidelidade, domínio próprio, bondade, gratidão, tudo de bom. Então, tremendo, né? Pois bem, então ele fala no versículo 26. Afinal, que fostes observar? Um profeta? Eu vos asseguro que sim, e muito mais do que um profeta. Aí no versículo 27 ele vai explicar esse muito mais, né, do que o profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito. Este quem? João, ele está falando de João. Qual é o significado do nome de João, amados irmãos? De Yuxanã?
agraciado por Deus. Uma pessoa que recebeu a graça divina, né? Que indica uma pessoa com forte espírito de liderança. Então o Senhor ele está testemunhando, a salvação está testemunhando acerca de nós, agraciados por Deus, né? Acerca da nossa pessoa e da nossa obra. Pois bem, então ele vai dizer, este, agraciado por Deus, é aquele a respeito de quem está escrito. Eis que enviarei o meu mensageiro. O que é que a gente tem entendido, amados irmãos? Discípulos são mensageiros. Ok? Nós anunciamos a palavra do Senhor. Isso nos faz, influenciamos pessoas, isso nos faz líderes. Ou seja, temos compromisso e responsabilidade com essas vidas, com essas almas que nos ouvem. Ok? Pois bem. Eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente. Isso o profeta na antiga aliança falou e o Senhor está falando para a multidão, relatando o que está escrito. Ele fala, este é aquele a respeito de quem está escrito. Escrito aonde? Na antiga aliança, no Velho Testamento, como é conhecido. Pois bem, então ele vai dizer, eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente. À frente de quem? Da salvação, que é o Senhor que está falando, à tua frente, ele está falando de salvação. Pois ele preparará, ele que é o mensageiro, preparará o teu caminho, o caminho da salvação, diante de ti, a palavra do nosso Deus. A palavra de Deus, a palavra que nos criou todos, né? Criou a todos nós. Ok. Versículo 28. Eu vos afirmo. Aí o Senhor continua, né? A salvação, o Salvador falando. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Então, olha só, quando a gente tem um entendimento das palavras, quando a gente tem um conhecimento dos significados dos nomes, quando a gente medita na palavra do Senhor, como fica o entendimento. Veja só. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, ou seja, uma referência a toda a humanidade, tanto que vai dizer, não há um ser humano maior do que João. Qual é o significado do nome de João? Agraciado por Deus. Então, em toda a humanidade, então, quando fala que ser humano refere-se a este corpo mortal, porque na ressurreição iremos receber um corpo glorioso. Corpo glorioso, né? Incorruptível. Eterno, cheio de energia, plena consciência. Pois bem, então ele vai dizer, há um ser humano maior, não há um ser humano maior do que João, agraciado por ele. Então, em toda a humanidade, não há um ser humano maior do que o agraciado por Deus, a pessoa que recebe a graça divina, que é agraciado por Deus. Não há ninguém maior na humanidade. Todavia, o menor no reino de Deus. Deus, Criador, soberano, o justo juiz, o juiz de toda a terra, ou seja, a justiça divina, plena. Então, o menor no reino de Deus é quando a gente já está neste plano espiritual, né? O menor é maior do que ele, ou seja, é maior do que aquele do que o agraciado por Deus na humanidade. Então, esse que alcançou o plano espiritual, né? A consciência divina, né? Porque diz aqui, o menor no reino de Deus. Deus é o juiz de toda a terra, é a justiça divina. Então, o menor no reino de Deus, no reino de justiça divina, que não há pecado. Porque o primeiro trecho desse versículo 28, quando refere-se que não há nenhum nascido de mulher, ser humano maior do que João, agraciado por Deus, é porque está referindo-se à nossa natureza pecadora. Como humanos imortais, nós somos pecadores, né? Porque nós desobedecemos, então perdemos essa consciência plena. Saímos da morada do reino de Deus, do reino de justiça, porque desobedecemos a ordem. Desobedecemos a ordem para a nossa natureza, né? Enfim, então,
O agraciado por Deus, nascido de mulher, o agraciado de Deus é maior do que todo outro ser humano. Por quê? Porque ele se arrependeu, se converteu, buscando as instruções do Senhor, né? Caminhar segundo a vontade do Senhor, né? Pois bem, então, recebeu o perdão do Senhor. Então, é uma pessoa que já tem consciência, já tem um entendimento do que é certo, do que é errado, né? E por isso mesmo, quando peca, se arrepende do fundo do coração, enfim, busca ter uma conduta justa diante do Senhor, mas ciente que nós estamos ainda neste plano físico, mortal, onde estamos cercados, né? Afinal, a própria palavra diz um sistema mundial em trevas, a própria palavra diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, então nós somos pecadores, né? Porém, vai dizer, na continuação, todavia, o menor no reino de Deus, ou seja, esse que já alcançou o plano espiritual, a consciência divina, né? O menor no reino de Deus, que alcançou essa consciência divina, é maior do que ele, ou seja, desse que recebeu, diante da humanidade, né? Recebeu a graça. O menor no reino de Deus, é como se fosse níveis, né? É uma evolução, a pessoa, o menor no reino de Deus é aquela evolução espiritual, maturidade espiritual, né? E está correlacionado à eternidade, ao nosso corpo glorioso, ao nosso corpo corruptível, né? Enfim, a plena consciência, ao conhecimento pleno do nosso eu interior, da nossa natureza, da nossa origem, da nossa raiz, enfim. Deus em nós, né? É a plenitude. Enfim, maravilhoso demais. Versículo 29. E todo o povo, inclusive os publicanos, cobradores de impostos, publicanos é aquele que trabalha para o sistema, né? Pois bem, então todo o povo, inclusive, olha como ela, né? Porque todo o povo poderia ter alguns empreendedores que trabalhavam por conta própria e tal, que era comum, né? Na antiguidade, até hoje também, né? Aí vai dizer, inclusive os publicanos, então aqueles que trabalham para o governo, para o sistema, o governo do homem, né? Ou seja, cobram impostos. Pois bem, então todo o povo, inclusive os publicanos, ao ouvirem as palavras, os ensinamentos, as palavras de Yahusha, eu sou o que salva. Olha como a gente está o tempo todo inserido na palavra e a palavra é viva, né? Pois bem, ao ouvirem as palavras, os ensinamentos de Yahusha, da salvação, reconheceram que o caminho de Deus, ou seja, o caminho da justiça, do Criador, da origem, da raiz, era justo. E se submeteram ao batismo de João, de Yuxanã, ao batismo, imersão nos ensinamentos de João. Qual eram os ensinamentos de João? Preparando a humanidade para o Salvador, para a salvação. Então, antes de alcançar a salvação, o que é preciso? Nos arrependermos dos nossos pecados, do fundo do nosso coração, de uma maneira genuína, verdadeira, sincera, para daí sermos batizados no Espírito. Então, primeiro, a pessoa ela precisa se arrepender de verdade dos seus pecados, dos seus erros. Então, através do batismo de João. Então, João, antes de batizar, ele pregava a palavra. É o batismo do arrependimento. Ele pregava, ele preparava as pessoas, as multidões, para se arrependerem. Então, lembra que eu falei no início? Tendo o entendimento do que é certo e errado, dos ensinamentos do nosso Criador, aquele que nos criou, a gente então vai nos arrepender, né? A gente vai entender. E aí vai ser um arrependimento íntegro, sincero, verdadeiro, honesto, porque a gente tem entendimento
que sem o nosso Deus, nós temos uma vida sem propósito, vazia, porque nós não estaremos na vida original, verdadeira. Ou seja, estaremos vivendo uma grande ilusão, uma mentira. Uma vida passageira, é uma existência passageira. Então, o batismo de João era isso. Era o batismo do arrependimento. Ele pregava os ensinamentos do Senhor íntegro, original, ou seja, ele pregava a palavra fidedigna, da vida original, para que as pessoas se arrependessem dos seus pecados, para daí ir até o Senhor, que é a salvação, para serem batizados então no Espírito, que o Senhor batiza no Espírito, o Messias e Yahushua. Batiza no Espírito, e Yahushua é a verdade. Através da identidade do nosso Messias, do nosso Salvador, do ungido, do prometido, do enviado, a palavra de Deus em carne, nós conhecemos a nossa história, nossas raízes, a verdade. E aí passamos, então, em todas as suas esferas, né? Ou seja, em toda a história, em tudo que envolva a vida. O Senhor Yahushua, com o tempo, que ele mesmo diz na palavra, né? Se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente serei meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, ele diz, eu sou o caminho. Então, você permanecendo, estudando, meditando no nome do Senhor Yahushua, conhecendo a identidade, o nome do Messias verdadeiro, né? A história do nosso Senhor, do povo dele. Você vai conhecendo toda a verdade em todas as esferas. Todas as esferas. A história, o lado espiritual, emocional, a saúde. Tudo, irmão. Você vai adquirindo sabedoria. Ao longo do caminho, porque ele é o caminho. A verdade e a vida. Então, o batismo de João preparava as pessoas. As pessoas se arrependem, a gente se arrepende. Depois do arrependimento sincero, a gente vai buscar a salvação. Nosso Senhor, os ensinamentos do Senhor, nos aproximar, ter uma comunhão com o Senhor, que a gente crê nele, na salvação dele, na palavra dele, né, de ressurreição, a promessa de ressurreição de vida eterna. E aí a gente, então, é batizado no Espírito Santo. Então, através do Senhor Yahushua, nós somos batizados imersos nos seus ensinamentos e alcançamos, então, uma consciência justa, separada por Deus. Aleluia. Então, perceba que todo o povo, inclusive os publicanos, inclusive essa mensagem, ela é muito necessária para o tempo atual, para que as pessoas percebam que não é só abrir a boca e dizer que crê em Deus, que teme ao Senhor dos céus e da terra, que louva a Deus, que Deus é tudo em sua vida, só que só da boca. E a sua conduta, o seu comportamento, as suas atitudes não condiz com os ensinamentos do Senhor. Não está de acordo com os ensinamentos do Senhor. Não está obedecendo os ensinamentos do Senhor. Né? É uma adoração vã, vazia. Falam da boca para fora. Tem passagens que diz isso. Né? Esse povo me adora, me honra com os lábios, mas o seu coração, o seu ser, o seu íntimo está longe de mim. Tem outra passagem que vai dizer que no dia, né, que todos nós encontrarmos o Senhor, que as pessoas vão dizer, né, muitos, a palavra está dizendo que muitos vão dizer, mas Senhor, eu preguei em teu nome, eu expulsei demônios, né, as coisas contrárias aos teus ensinamentos, tal. E ele vai falar o quê? Aparta-te de mim, vós que praticais o mal. O mal é tudo que é contrário à vida, ao amor, ao sentimento verdadeiro, profundo. Né? Então, essa mensagem ela é muito poderosa, muito importante, super, hiper, sempre foi. Né? Mas eu peço licença para dizer que hoje, no fim dos tempos, que a gente vem testemunhando, né? Os valores, os nossos princípios e valores sendo esquecidos pela humanidade, né? Então se faz muito necessário falar sobre isso, para que as pessoas tenham compreensão, entendeu? Que não é só da boca para fora, sabe? Não é ostentar, né? Como
palavra de ostentar nas redes sociais, que você é uma pessoa que teme a Deus, que você não, eu sou. Quem tá, né? Você vê aí nas redes sociais, toda hora aparece uma pessoa, não, que eu sou cristão, eles usam esse termo eclesiástico, religioso, né? Será que eles sabem qual é o fundamento, qual é a raiz? Será que eles estudaram? Nosso ministério, para a honra, glória e louvor do nome do Eterno e alma, nós já discorremos bastante sobre isso, porque trata-se dessa esfera da história. Não quero me estender nisso aqui neste vídeo, porque não é o foco deste vídeo. Mas, assim, é que as pessoas elas tenham compreensão do que elas estão falando e principalmente declarando em público, né? Porque o Senhor, ele não vê como os humanos veem, pela aparência. Ele olha o coração, né? Ele é onisciente. Então é muito profundo isso. Versículo 30. Entretanto, os fariseus significa membros de uma seita religiosa. Neste caso, do fariseu na história judaica. Mas hoje, depois desta seita, né, a gente sabe que foi o princípio de todas as outras seitas, como se partissem do judaísmo. Pois bem, então os fariseus, membros de uma seita religiosa, e os doutores da lei, conjunto de normas, doutores, né? São pessoas intelectuais, pessoas que analisam as coisas pela letra, pelo que está escrito. Mas falta o espiritual, falta a conscientização dos atos, né? Falta o discernimento espiritual. E por serem muito crus, frios em suas análises, e principalmente por não viverem, né, esses ensinamentos, porque por serem crus, não tem sentimento. Então, não conseguem discernir as coisas, né? Não tem amor ao próximo, como a gente vê em vários relatos destas pessoas com essas características. Né? E aqui vai dizer novamente, ó, rejeitaram. Então, os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. Rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios. Ou seja, dentro daquele povo e dos publicanos, tinha fariseus e doutores da lei. E quem estava transmitindo essas palavras, testemunhando acerca da pessoa e da obra de João, do agraciado de Deus, era a própria salvação, dando testemunho do agraciado de Deus, de nós, que recebemos a graça do Senhor, o próprio Senhor, dando testemunho de nós. Né? E eles aqui vai dizer, rejeitaram o conselho de Deus. Porque o Senhor, a salvação, é a palavra de Deus. Ou seja, os ensinamentos de Deus, do nosso Criador, da fonte de toda a criação, da fonte de energia suprema. Pois bem, eu sou a existência, né, da nossa existência. Eu sou o que existe, né, Deus. Então, rejeitar o conselho de Deus para eles próprios. Né? Porque a salvação é individual. E não se dispuseram a ser batizados por ele. E não se dispuseram, porque o Senhor estava testemunhando a multidão acerca da pessoa e da obra de João. Então ele está falando aqui que os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus para eles próprios e não se dispuseram a ser batizados por ele. Ele quem? O agraciado por Deus. João, Yoxanã Batista. Qual era o batismo de João? O arrependimento. Então não se arrependeram dos seus pecados. Ou seja, como os fariseus, esses membros de seitas religiosas, eles se acham, esses doutores da lei, né, intelectos da letra, que conhecem a letra, eles se acham santos, perfeitos. Ou seja, como se não precisassem da graça de Deus, do sacrifício do Deus Altíssimo, do nosso Senhor. É como se não precisassem do perdão de Deus. É como se eles se considerassem o próprio Deus, como se eles que criassem todos nós, inclusive eles próprios. Né?
É muita arrogância, soberba, orgulho. Ok. Então, eles não se dispuseram a ser batizados por ele. Logo, se eles não se dispuseram a ser batizados por João Batista, ou seja, pela pregação do agraciado por Deus, que prepara, que nós que somos agraciados por Deus, nós preparamos o caminho. Inclusive, foi a nomeação, como é que fala? Como eu denominei esta série de vídeos que eu estou gravando e lives que eu já gravei algumas no início. Eu denominei como preparando o caminho. Então, nós, ao anunciar as boas novas do Senhor, os ensinamentos do Senhor, estamos preparando o caminho para a salvação. Então, a gente prepara o caminho, a gente apresenta os ensinamentos do Evangelho, que é os ensinamentos do nosso Senhor, dos céus e da terra, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, se convertam dos seus maus caminhos e busquem a Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua força, para daí sim eles alcançarem e serem batizados pelo Espírito Santo. Então, ao rejeitar o batismo de João, do agraciado por Deus, não se arrependerem, os fariseus e os doutores da lei não alcançarão o batismo do Espírito Santo. Não terão uma consciência divina, uma consciência justa, separada por Deus. Ok, dando sequência, versículo 31, então vai continuar. Sendo assim, aqui compararei as pessoas da presente geração. Olha que interessante. Presente geração. Quem acompanha o nosso ministério, que tem conhecimento da história, os vídeos estão aí, as lives estão aí. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo, se você é nova aqui no nosso canal, nós temos muitos estudos, muitas lives, onde nós discorremos de acordo com o entendimento fidedigno das Sagradas Escrituras sobre a história verdadeira da humanidade. Então, eu estou falando isso porque tomaria muito nosso tempo aqui, e não é o foco da live, falar sobre a história agora, mas para quem já acompanha nosso ministério, já estuda conosco há muito tempo, só para entenderem essa parte aqui, veja só. Sendo assim, aqui compararei as pessoas da presente. Quem está falando isso? O nosso Senhor Yahushua, quando ele já estava aqui, porque ele estava dando, aqui agora a gente entra um pouquinho nos fatos, né, na história. Ele estava testemunhando a respeito da pessoa de João e o Xanão Batista. Então ele estava aqui. Então ele vai dizer, sendo assim, aqui compararei as pessoas da presente geração, ou seja, naquele momento, naquela geração ali, de lá para cá, né, que surgiu as seitas religiosas. Que a gente sabe que o judaísmo, ele é uma seita religiosa e ele é o princípio dessas seitas. Porque, como a gente já falou bastante, isso está correlacionado à história, né? Os gentios vieram, colonizaram os hebreus, né? E, na verdade, antes da escravidão, da colonização, de um povo sofrer todas aquelas maledicências, né, que está na lei, por desobedecer à lei do Senhor, eles já tinham sido escravizados pelo primeiro império, que foi a Babilônia, né, de Nabucodonosor, depois Medo-Persas, depois Grécia, greco-romano, depois romano, que é esse do tempo do Messias. Então, como eu sempre já expliquei em várias lives e vários estudos, desde lá de trás, então, a partir do primeiro império que escravizou da Babilônia, os estrangeiros, os gentios, já tinham obtido todo o conhecimento dos hebreus ali, né? Então, sabiam que aquele povo estava esperando o Messias, que eles tinham uma lei que regia a vida deles. Diferente do que a escola, o sistema mundial nos apresenta, né? Quando retrata-se dos povos originários como sendo povos ignorantes, selvagens, que não tinham leis, que viviam de qualquer jeito. Não, isso é mentira. Os povos originários eram regidos pela lei universal, pela lei de Deus, do Criador, da nossa natureza, da criação. Entende? Eles detinham toda a sabedoria. Ou seja, o povo de Yasharhal, as 12 tribos, né? Porque Yasharhal é um nome em hebraico verdadeiro, antigo, para essa palavra conhecida como Israel, que está errada. E Yasharhal significa aquele que luta com Deus. Pois bem, então de Yasharhal vem os patriarcas, né? 12 tribos. É por isso que eu digo que a história, a gente já foi lá, a gente já vem dessa raiz,
Estava tudo muito claro para a gente, graças à extraordinária misericórdia do Senhor. Precisamos da sequência, né? Estamos nessa constante, nessa evolução constante, buscando a plena consciência. Então, por isso que eu convido a todos os interessados a aproveitarem aí que nós temos essa oportunidade aqui de ter essa plataforma, de termos os nossos estudos gravados, para ir recapitulando, estudando, para então alcançar onde, se for do seu interesse, se você tiver interesse, onde nós estamos hoje. Mas sempre que possível, eu sempre dou uma pincelada, como eu estou dando agora. Então, como eu ia dizendo, então toda a sabedoria, o povo originário, os povos originários, detinham toda a sabedoria, né? Então, os gentios, os estrangeiros, os primeiros babilônios, né? Que a gente já estudou sobre isso, que trata, sei lá, aquela região ali da Europa Ocidental, né? Depois meio do Persas, que é uma coisa que eu tenho mais ou menos uma ideia, mas ainda não recebi plena revelação desse povo, mas já tenho uma ideia. Depois os gregos, ou seja, tudo naquela região dos estrangeiros, né? No berço do paganismo, enfim. Então, quando eles vêm na época onde o povo está sofrendo as maledicências da lei, onde o Senhor vem para libertar os cativos, né, então a gente entende que o Senhor, o nosso Senhor, o Messias verdadeiro Yahushua, ele vem na época da colonização, onde os povos originais foram feitos escravos, foram espalhados por toda esta terra, aos 4 cantos da terra, né, com jugo de ferro no pescoço, como está em Deuteronômio 28, tudo isso. Então, o Senhor Yahushua, ele vem neste momento. Então, é a partir deste momento da colonização que surgem, então, essas seitas religiosas. Então, note que nesse verso aqui, 31, ele vai dizer, sendo assim, aqui compararei as pessoas da presente geração, ou seja, da presente geração que ele está dizendo o quê? Daquele momento ali, daquela colonização, aqui compararei, ou seja, a presente geração que viria daqui para frente, né? Que seria geração que está gerindo, está gerando, está criando. Então, vai se ramificar, vai crescer essa geração. E a gente testemunha isso hoje na prática, né? O tanto de religiões que foram criadas, né, através daquela presente geração, como o Senhor fala aqui, né, que aqui ele está falando no momento, eu estou falando hoje e no futuro. Pois bem, que é o judaísmo, porque o judaísmo pegou todo o entendimento dos povos originais, a sabedoria dos povos originais, né, e criou esta religião, judaísmo. Né? Até porque se você for estudar, buscar, por exemplo, usar o alfabeto, a letra J, ela veio surgir no meio, justamente enquanto estava acontecendo tudo isso, na colonização. Ali no século XVI que a letra J vem surgir. Então é daí que vem o judaísmo, é daí que vem esta palavra judeu. Porque não existia a letra J. Né? Então, essas palavras não existem, foram criadas através desta época, desta presente geração, a partir da vinda do nosso Senhor, né? Pois bem. Prosseguiu Yahushua. Eu sou o que salva, a salvação falando. Com que se assemelham? Aí ele dando sequência no 32. Ora, são como crianças. São como crianças. Aqui ele está se referindo a essas pessoas, a esses membros de seitas religiosas, a essas pessoas soberbas, orgulhosas, arrogantes, né, os doutores da lei. Então, ora, são como crianças, nesse sentido a palavra criança, num quesito mimadas, né, que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, e que ficam sentadas na praça, né, como diz Mateus, Matitiá, o capítulo 23, né, que o Senhor vai falar que eles ficam nas praças, querendo eles gostam de ser aplaudidos, elogiados, com seus filactérios longos e enormes. Pois bem, outra referência aqui, né? Ora, são o quê? Os fariseus e os doutores da lei são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras, entre eles, membros de seitas religiosas, como a gente vê hoje na internet, como a internet hoje está desmascarando todo esse sistema religioso, o que tem justamente desencadeado e proliferado o número de ateus, pessoas incrédulas, não acreditam mais por terem se machucado nesse sistema religioso. E aí começam
a validar coisas sem sentido e passam a declarar em público que não creem em Deus, que não acreditam em Deus e passam a ser ateus e estão seguindo esses ateus. E a gente vê o número de ateus crescendo justamente por causa da decepção que eles tiveram enquanto estiveram escravos destes apriscos, ou seja, placas de denominações, que são empresas, são instituições, né? Religiões, né? Ou seja, deturpam a raiz desta palavra religião, que quer dizer nos religar a Deus. E o que é que nos religa a Deus, irmãos? Buscar a Ele em nosso secreto, em nosso eu. É ajudar os órfãos e as viúvas, ou seja, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Órfãos e viúvas, ou seja, representando pessoas de necessidade que precisam de ajuda, de socorro, de consolo. Né? E não se misturar as filosofias mundanas. Essa é a religião que o nosso Deus aceita como puro e imaculado. Religião nesse sentido, que isso está quando nós amamos a nós mesmos e ao nosso próximo, ajudamos o órfão e a viúva e não nos misturamos com as filosofias mundanas, estamos nos religando a Deus. Esse é o sentido real da palavra religião. Estamos nos religando. E é isso que Ele quer que a gente faça religiosamente, ou seja, todos os dias. Que a gente se ame e que a gente busque se separar cada vez mais, se santificar cada vez mais das filosofias mundanas, das coisas deste mundo. Então, é entre eles, esses membros de seitas religiosas, eles que o Senhor está falando aqui, com que se assemelham? Ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. É um gritando para outra, né? Para outra religião, para outra denominação, porque você é isso, você é aquilo, e dividindo. E a própria palavra diz que não tem como prosperar uma casa dividida em si mesmo. Está tudo errado. Se nós buscarmos a fé original, genuína, pura, a fé verdadeira, o evangelho, a palavra de Deus verdadeira nos une. Ou seja, e Deus está dentro de nós somos o tabernáculo do céu. E quando nós estamos unidos, como aqui, que vocês, né, sempre me dão a honra da presença de vocês, da companhia de vocês, aqui juntos, vocês daí, com o celular de vocês, com o computador de vocês, assistindo aqui a pregação, e com a Bíblia de vocês, com o caderno de vocês anotando, estamos congregando, a gente então compõe a igreja, o corpo do Messias, da promessa do Senhor. Então nós somos o corpo da promessa, da palavra de Deus. Né? E cada um em seu individual somos o tabernáculo, Deus habita em nós. Então, quando nós buscamos esse entendimento dentro de nós, dentro do nosso interior, nosso coração, tanto é que o Senhor fala, né? Amarás o teu próximo a ti mesmo. Qual é o maior mandamento? Amarás o teu próximo a ti mesmo e amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o seu ser, de todo o seu entendimento, com toda a sua força, vontade e com todo o seu entendimento. Perceba que é tudo eu sou o que sou, eu sou a salvação. Tudo em nós. E estando em nós, estamos em todos. Somos um. Estamos em um caminho só. Unidos. Entende? Então, o que se assemelham, né? Eles. Você vê aí hoje a internet desmascarando. Todo dia a gente vê um escândalo do sistema religioso. De todas as religiões. Eu tenho visto, testemunhado, muitas pessoas dando testemunho de todas as religiões. Tem um canal aí de um rapaz mesmo, que ele presta um serviço, apesar de ele se declarar ateu, mas ele parece bastante curioso, ele gosta de se aprofundar, né? Ele quer entender, mas até então esse ceticismo dele está prestando um serviço público muito importante, que é abrir os olhos das pessoas que são enganadas por essas seitas religiosas. Então, no canal dele, eu vejo muito testemunho de todo tipo de religião que vocês imaginarem. Que as pessoas, com o tempo, começam a perceber que tudo aquilo ali é uma ilusão, que é uma mentira, que não tem sentido, não faz sentido, tal. E aí é o que eu estou dizendo para vocês, né? Que por causa disso, por causa da decepção dessas pessoas, afinal, muitas dessas religiões, principalmente no meio protestante, no cristianismo em geral, que graças à misericórdia do Senhor nós conhecemos bem do que se trata o cristianismo, qual é a raiz dessa religião, né? Desta grande apostasia, só dá essa
esse spoiler para vocês aqui, que ainda não estudaram os vídeos novos, né? Que ainda não têm conhecimento dos estudos antigos. Pois bem, a gente tem visto aí os escândalos de abusos sexuais, de pedofilia, de adultério, de roubo, de furto, de corrupção, né? Nossa, um escândalo mais feio que o outro, né? Todos contaminados pelo sistema mundial das trevas. A gente vê claramente que o Deus deles é o dinheiro, a vaidade, o egoísmo, né? Que ninguém tá, no fundo, ninguém tá nem aí pro outro, ninguém tá sentindo a dor do outro, ou seja, não colocam em prática o que eles pregam, né? Que eles usam a Bíblia para uso próprio, né? Ou seja, cai em tentação, né? O tempo todo. E aí, quando você abre o coração para o mal vai se apoderando, vai crescendo dentro de você. A pessoa perde a noção do que fala, né? Fala ali sem ter apreço nenhum, temor, essas pessoas não temem ao Senhor. Pois bem, então é isso. Então, ora, são como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Nós vos tocamos, essas crianças, né? Que no caso refere-se aos fariseus, que é uma referência aos fariseus e os doutores da lei, né? Orgulhosos, arrogantes, né? Vaidosos, ou seja, mimados, que estão pensando só no seu próprio umbigo, né? Aquela criança que, essa referência aqui a crianças é isso, é aquela criança que, não, é meu, não, eu não vou dar, não sei o que, não, sai, não pega, não sei o que, o mimado, né? Ah, eu quero, que não obedece os pais, né? Que é rebelde, eu quero, que falta conhecimento com os pais, tá? Enfim. Então, nós vos tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não chorastes. Então o Senhor faz uma analogia. Versículo 33. Assim tendes agido, esses fariseus, esses membros de seitas religiosas, esses intelectuais, né, professores. Quantos a gente vê aí, esses ateus, né, como eles se denominam, como eles se apresentam, né? Professor, sou formado e não sei o quê. Eu vi uma vez um vídeo, esse vídeo viralizou em algumas redes sociais, no meio de um culto, né, nesses palcos, que eles chamam de púlpitos, tal, que um rapaz foi apresentar outro, e aí, tipo assim, demorou uns 10 minutos só apresentando o currículo da pessoa, né? Então você vê, eles querem ser ovacionados, adorados, não, não o Senhor, que é o nosso Salvador, que nos sacrificou, o único que sacrificou por nós, né, que deu sua vida por nós, que sendo o todo, o onipresente, o onisciente, o onipotente, o alfa e o ômega, né, o início, o fim, a vida em si, né, que se fez o menor de todos para nos perdoar, para nos dar a oportunidade de nos salvar, tal. Não, eles querem ser ovacionados, adorados, eles querem honra. E a gente vê aí os prosélitos, né, que são as pessoas que seguem essas pessoas, né, por não terem uma fé genuína. É como eu estava falando desde o início. Não tem um arrependimento verdadeiro, né? Está vivendo de fachada ali, estão buscando seus próprios interesses. Aí cai na conta desses lobos vestidos de ovelha. Enfim, então o Senhor vai dizer, assim tem desagido. Pois veio João, o agraciado de Deus, a pessoa tem a graça divina pregando o evangelho genuíno, os ensinamentos do seu genuíno, verdadeiro, fidedigno. Né? Batista, ou seja, imergindo vocês na água, nos ensinamentos, na palavra, que não come pão e nem bebe vinho, ou seja, referindo-se à pureza de João, né? Ou seja, trazendo para o plano espiritual, como a gente sempre fala, que é a mensagem espiritual para a gente viver. Aqui, lembra que João estava no deserto? Não vai dizer que ele comia gafanhotos e mel. Então ele está dizendo, isso é nos fatos históricos, como João de fato viveu, e o Xanã. Mas trazendo para o plano espiritual, quando o Senhor diz aqui que não come pão e não bebe vinho, refere-se a que não se contamina com as filosofias mundanas, com esse sistema mundial, com os costumes do mundo, do sistema, né? Que era comum naquele tempo, os publicanos e toda a humanidade, como nós vivemos hoje, afinal, como o Senhor mesmo falou, né? Aqui comparei essa geração. A gente é fruto desses ensinamentos, né? Usurpados,
contaminados da palavra, né? Então a gente vive hoje como o mundo nos apresentou essa cultura, esse costume, né? Eu digo assim, no cotidiano, que toda a família normalmente no mundo todo tem os mesmos costumes, né? Comer o pão, o vinho, ou seja, querendo dizer os hábitos do mundo, né? Então, então o Senhor está referindo que João não se contaminou com a filosofia mundana, né? Que era um homem puro, separado. Aí ele diz, e julgais, este está com demônio. Ou seja, uma pessoa, e João significa o quê? Agraciado por Deus. Então a gente vive separado deste mundo, buscando sempre a nossa santificação, que significa purificação, né? Nos purificar. Porque quanto mais a gente se separa das filosofias mudando, mais nos purificamos. E a gente, no deserto, a gente anuncia, a gente prega os ensinamentos fidedignos do Senhor, sem a contaminação do sistema religioso, do sistema midiático, do entretenimento, da política, sem a contaminação dos viés ideológicos, dos dogmas, né? Dos dogmas que são doutrinas de homem, que eles dão como certa e tem que seguir o que eles estão dizendo, sendo que são homens pecadores, corruptos, mentirosos, né? Hipócritas, sem os paradigmas, que são padrões psicológicos da sociedade. Então a gente se separa disso tudo e prega a palavra nua e crua, limpa, genuína. E mesmo assim, o que é que essas pessoas, membros de seitas religiosas, seja ela qual for, e o que é que esses professores, intelectos, né, os doutores da lei, da letra, dizem? Estes está com demônio. Este está com demônio, está. Ou seja, demônio, né, é uma blasfema, né? É tipo nos caluniando, né? Falando uma coisa que não condiz, porque nós estamos pregando a palavra verdadeira, genuína. E eles, né, por causa do orgulho, da arrogância, da vaidade, não querem nos ouvir. A gente vê hoje a dificuldade que a gente para conseguir libertar um irmão ou uma irmã que está presa, que continua presa nesses apriscos, nessas religiões, nessas seitas, a dificuldade que é. Né? E eles não querem nos ouvir, ainda nos chamam, né? Estes estão com demônios. Pois é, falaram isso também com o nosso querido amado irmão Yuxanã, João Batista. Ou seja, é o que acontece com todos nós, agraciados por Deus. Versículo 34, que vivemos de fato a graça divina. Versículo 34, então o Senhor... Aí aqui terminou, então, o testemunho que o Senhor deu a respeito de Yuxanã. Então, no versículo 34, Lucas, então, vai relatar. Então chegou o Filho do Homem, comendo pão e bebendo vinho. Aliás, aqui ainda está na fala. Então, o Senhor, ele vai se incluir neste testemunho aqui, né? Ele vai... como é que fala? Tem um termo que fala isso na língua portuguesa. Quando a gente se insere, né? Esqueci agora, enfim. Então, o Senhor vai dizer... Então chegou o Filho do Homem, o Filho, né? Letra maiúscula, o Filho do Homem, no quesito que ele veio em nossa natureza humana, né? Comendo pão e bebendo vinho, e condenais, ou seja, comendo pão e bebendo vinho. Ou seja, se fazendo de, como diz aquela palavra que Paulo fala, né? Que se chore com os que choram, se alegre com os que se alegrem. Aí tem uma passagem que se faça hebreu para conquistar o hebreu, ou seja, porque ele nas traduções está judeu, né? Mas como a gente sabe que é hebreu, então, trazendo de uma forma didática, se faça uma pessoa raiz, original, né, simples, para conquistar os hebreus, né, os originários, e se faça, aí Paulo também vai falar, Tiago vai falar também, se faça, se necessário, se faça gentil, né, estrangeiro, né, ou seja, se comporte como tal, para conquistar os gentios. Então, que a gente tem que se adaptar para que a gente consiga falar uma língua que as pessoas entendam. Então, o nosso Senhor, a humildade dele foi tanta, né? Ele se fez o menor entre todos, né? E como
como ele mesmo disse aqui, que o menor no reino de Deus é o maior, né, de todos. Então, pois bem, ele fez o menor para alcançar todos nós. Então, o Senhor, Filho do Homem, então chegou o Filho, então chegou, porque João já vinha pregando, então chegou o Filho do Homem comendo e bebendo, ou seja, fazendo o que era de costume dos fariseus, dos doutores da lei e de todo o povo, né, comendo pão e bebendo vinho. E condenais, e também eles condenam, né? E condenais. Eis aí um glutão e beberrão. Eis aí um glutão e beberrão. Amigo de publicanos, amigo de cobradores de impostos, dos filhos do sistema, trazendo para o tempo moderno, para os concursados, e, cadê? E pecadores, amigos dos publicanos e pecadores. Ou seja, o Senhor, com toda a sua humildade e extraordinária misericórdia, se fez como nós, né? Se fez menor, para poder alcançar a todos nós, né? Todos, sem exceção, comendo pão e bebendo vinho, justamente para que ele tivesse entre todos que precisam ouvir a palavra, que temem a Deus, mas está perdido, não tem pessoas em seu meio que falem, né, dos ensinamentos do Senhor, da palavra fidedigna. Então, hoje, quando nós somos... Aí vamos... Ó, como eu disse, né, a palavra... Essa live, esse vídeo está ficando um pouco comprido, mas é porque é um estudo, como eu falei para vocês, muito abençoado, irmãos. Muito abençoado. É maravilhoso. Eu me deleitei aqui com esse estudo. Estou me deleitando, né? Me maravilhando, me alimentando. Nossa, tremendamente. Espero que vocês também estejam. Então, vamos para a prática, né? Como eu digo, a palavra é viva. Então, quando nós conhecemos o nome do nosso Senhor, ou seja, a sua identidade, que conhecemos o nosso Salvador, o que é que acontece? Nós nos libertamos, como diz em Gálatas 5, versículo 1, que ele nos libertou, que nós não devemos nos permitir voltar a um novo jugo de escravidão, ou seja, voltar a essas seitas religiosas, ao sistema mundial, ouvir o sistema político, a esse sistema mundial que a gente hoje já tem entendimento, que o Senhor nos revelou, as coisas que eles fazem, que é até vergonhoso falar, o que eles fazem em oculto, como está em Efésios 4, Efésios 5. Né? Pois bem, então assim, a gente se libertou disso tudo. A gente não tem mais, a gente não está mais preso a nenhum dogma, nenhum paradigma, nenhuma doutrina de homens falsos, hipócritas, pecadores que não vivem a palavra. Nós vivemos a palavra. Então a gente conhece os ensinamentos do Senhor. Portanto, a gente sabe até onde a gente vai, até onde a gente pode ir. É como eu estava conversando com nosso querido e amado irmão, um irmão, nossa, extremamente abençoado. Eu agradeço a Yahweh pela vida dele e de todos os irmãos que congregam comigo. Eu sou muito feliz pela companhia de todos eles. E esses dias eu tenho conversado com o nosso irmão amado Isaac, e a gente estava diante de algumas de nossas experiências, a gente estava discorrendo mais sobre a questão que a gente vê ainda muitos estudiosos apresentando linhas de pensamento, de raciocínio muito complacente, muito sábias, didáticas, porém, no meio dessas linhas de pensamento, inserem esse conceito de livre-arbítrio. E hoje, inclusive, né, essas pessoas estudiosas, elas poderiam se aprofundar mais, porque, inclusive, até os próprios neurocientistas que estudam o cérebro já estão vendo pela ciência que não existe livre-arbítrio. E a gente, pela palavra, pelo estudo fidedigno, a gente já tem essa compreensão que não existe. Então, a gente se aprofundando, a gente conversou e fez algumas metáforas, analogias que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque vai vir a calhar com o que eu vou dizer aqui. O que eu vou, a comparação que eu vou fazer com esse versículo 34. Então, vamos lá. Arbítrio, o que é que lembra a gente? Árbitro. Árbitro. O que significa árbitro? Juiz. Então, nós temos uma ordem. Nós temos um juiz que dá a ordem. Então, vamos fazer uma analogia com futebol. O futebol tem um árbitro. Imagine se o futebol não tivesse árbitro. O jogo de futebol, o esporte, futebol, não teria ordem, seria uma desordem total. O jogador ia chutar lá na arquibancada e os jogadores iam correndo
para pegar a bola lá na arquibancada e iria driblar entre a arquibancada. Imagine que confusão. Ia chutar além da trave, a bola ia cair lá longe, eles teriam que correr lá, pegar a bola. Imagina, eles iam, quando eles fossem marcar, eles iam dar um soco na cara do outro, né? Para pegar a bola e não ia acontecer nada, porque não tem ordem, não tem juiz. Então, assim, não existe livre-arbítrio. Todos nós temos uma natureza. Nosso Deus nos deu uma natureza. Por isso a importância de nós conhecermos o nosso eu interior. Buscarmos o nosso eu interior. Porque quanto mais nós conhecemos o nosso eu interior, mais nos aproximamos de Deus, de Yahweh, que é a nossa própria existência. Nosso eu sou o que sou. É o grande eu sou. Ele habita dentro de nós. Então, quanto mais temos esse entendimento, né, do nosso eu, da nossa natureza, né, mas iremos estar caminhando em concordância com esta lei universal, com esta ordem. Então não adianta, por exemplo, vou pegar outra metáfora. Não adianta você estar querendo ser que nem o outro, sendo que cada um, nosso Deus, nós somos especiais. Como ele diz, né, cada um tem um dom. Então, trazendo para essa metáfora de agora, do estudo de hoje, cada um tem uma natureza. Então, irmão, o que é que nós temos? Nós temos livre gerência. Livre é o quê? Autonomia, liberdade, gerência. O que é gerência? É gerir, administrar. Então, nós temos o dever de fazer a manutenção da nossa natureza. Gerir a nossa natureza, administrar a nossa natureza. Trazendo para essa analogia do futebol, o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que o jogador de futebol, ele tem a livre gerência dentro das 4 linhas, dentro daquela ordem estipulada pelo juiz, pelas regras do esporte de futebol, em que o juiz está ali, né, de olho, avaliando, analisando, julgando, né, a intenção de cada um. Então, assim, o jogador ele pode driblar, ele tem a livre gerência de ele driblar para a direita ou para a esquerda, de ele dar uma bola enfiada, de ele cruzar, de ele não cruzar, de ele driblar, de ele estar de cara pro gol, de ele quiser chutar ou tocar pro lado, ele tem essa livre gerência. Né? Mas ele tem uma regra. Se ele tocar para o outro e o outro não estiver na linha da zaga do time adversário, ele está impedido. Então o gol não vai ser válido. Se ele for tomar a bola e ele dá um carrinho na canela do outro, ou seja, ele machucar o outro, dentro das regras, ele cometeu uma falta, ele vai ser expulso. Não foi o que aconteceu com Adão e Eva? Foi além da sua livre gerência. Entendeu? Saiu da ordem. Então tomou cartão vermelho, foi expulso da ordem do Senhor. Então foi expulso do jogo. Logo não pode usufruir do jogo, do futebol, não vai usufruir dos benefícios daquele jogo. Tá? Então hoje, aí o jogador expulso ele tem que fazer o quê? Ele tem que andar dando exemplo. Ele tem que dar exemplo para o time dele. Ou seja, ele tem que se comportar, treinar, para que ele consiga voltar a jogar. Que é o que a gente faz hoje, né? Para que a gente volte ao jardim. Volte a viver e obedecer a ordem do Senhor como ela é. Então não existe livre-arbítrio. Sim, irmão, e qual é o paralelo? Porque a gente tem um árbitro. Qual é o paralelo que você quer fazer com esse versículo 34? O paralelo que eu quero fazer com esse versículo 34 é o seguinte. Que nós, agraciados por Deus, e nós, porque aqui, agraciados por Deus separados, aí vem o exemplo de João, né, no deserto. E nós, nos arrependemos e cremos no Senhor, nós somos batizados no Espírito Santo. Então já vem a outra, porque nós nos arrependemos, nós não somos orgulhosos, nós nos arrependemos dos nossos pecados verdadeiramente, nos convertemos nos nossos caminhos e buscamos verdadeiramente a palavra do Senhor. Logo, cremos no Senhor Yahushua, no Messias verdadeiro, na verdade, e somos batizados pelo Senhor no Espírito Santo. Ou seja, recebemos uma consciência de justiça. Logo, hoje, tendo uma consciência de justiça, não sendo mais escravo desses paradigmas, desses dogmas, né, paradigmas, padrões psicológicos do mundo, as filosofias mundanas, dogmas, doutrinas de homens, pecadores, não temos entretenimento, mídia, nada mais disso. Libertos dessas seitas religiosas. Então, o que é que acontece? Nós temos hoje entendimento da lei do Senhor, da ordem do Senhor, do árbitro. E dentro dessa lei, dessa ordem, né, temos a livre gerência. Estamos aqui gerindo, administrando. Não é?
administrando, gerindo, qual é a outra palavra? Fazendo manutenção. Então, isso na prática, tipo assim, você tem um amigo muito querido, uma pessoa que você vê que é uma pessoa que tem mente a Deus, pessoa de bem, mas está nos caminhos errados, tá fazendo, porque só tem falsas amizades. A gente consegue detectar. Ele anda em um ciclo de pessoas que invejam ele, que não levam ele para o bom caminho, são conversas vazias, fúteis. E aí, de repente, ele te convida para um aniversário, para uma festa, para um restaurante, até para um. Como é que fala? Como é que chama? Um pub, um bar, enfim, que seja. E aí você, para conquistar ele, para cativar ele, agradar ele, você faz um social. Você faz uma sala, né? Você come os petiscos, toma um copo, 2 copos, porque você conhece a lei. Você conhece a lei. É que nem a falta. É que nem a falta. Se a pessoa for tomar a bola, entendeu? E ela chegar duro, mas ela chegar na bola, ela não vai fazer falta, ela não vai tomar cartão, não vai tomar advertência, não vai ser expulso, entendeu? Ela sabe até onde ela pode ir. A mesma coisa da pessoa que é batizada pelo Espírito Santo, que tem a consciência divina. Ela pode fazer um social ali com sua família, com seus conhecidos, ela sabe até o limite dela, até onde é porque ela teme ao Senhor. Então, ó, ela tem um árbitro, senão vai ser expulsa, vai tomar um cartão amarelo, vai tomar uma advertência. Entendeu, amados irmãos? E ela faz tudo isso para alcançar essas pessoas, os doentes. Como a palavra diz, eu não vim para os sãos, ou seja, para os orgulhosos, os arrogantes, os soberbos. Eu vim para os doentes, os humildes, as pessoas que querem verdadeiramente um relacionamento com o Senhor, que reconhece seus erros, que tem humildade, coração puro, sabe? E aí vem o filho do homem comendo pão e bebendo vinho e condenais. Eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Todavia, aí para encerrar agora nosso estudo, versículo 35, todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras, ou seja, nossos irmãos, né? A igreja, a congregação, o corpo do Messias verdadeiro, as pessoas espirituais que discernem todas as coisas. Eles olham, não, o irmão Tiago está falando daquele jeito, está fazendo aquilo ali, porque tem um propósito, tal, irmã tal, está fazendo assim, assado, tal. Entendeu? Então, aqui o Senhor vai falar, ó, todavia, os filhos da sabedoria somos nós, irmãos, que estamos no nome do Senhor Yahushua, na identidade verdadeira do Messias, da palavra, que compreendemos a palavra na sua mais pura essência, né? Entendimento fidedigno do nosso Deus, do nosso Senhor. Então, nós, por temermos verdadeiramente ao Senhor, adquirimos a sabedoria. Então, o Senhor fala aqui, ó, todavia, os filhos da sabedoria, que são os que temem ao Senhor verdadeiramente, porque esses fariseus, esses membros de seitas religiosas, as pessoas intelectuais, né, soberbas, vaidosas, orgulhosas, não temem ao Senhor. Não temem. Né, são como se acham autossuficientes, né? Então não são sábios, podem obter inteligência, né? Uma inteligência mundana da letra, mas não tem sabedoria, que é o conhecimento da vida. Aleluia. Então, todavia, os filhos da sabedoria reconhecem e acolhem as suas obras, ou seja, reconhecem e acolhem as obras de quem? Do agraciado de Deus, de João. Por isso que ouvem os ensinamentos de João, as pregações, ouviram, né? Ouvem as pregações do agraciado de Deus, ouvem, se arrependem e, consequentemente, assim, após o arrependimento, né? E entender os ensinamentos, alcançam a salvação, né? Aleluia, irmãos! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja o grande eu sou. Aleluia! IA, eu sou. YH. É o bigrama, eu sou. Aleluia! Louvou a IA. Louvou a eu sou. O grande eu sou. A existência, a nossa origem, a nossa raiz. Aleluia! Que bênção! Espero que vocês tenham sido grandemente abençoados também com esse estudo. Um beijo no coração de vocês. Me despeço, tá bom? E até a próxima, se o nosso Deus Altíssimo e Yahweh permitir e quiser.
Shalom, amados irmãos. Tchau, tchau.